Senhores secretários, primeiro e segundo secretário da mesa da Assembleia, Senhor Presidente da Câmara, senhores deputados municipais, muito boa tarde mais uma vez. Ouvimos com atenção a exposição do Senhor Presidente da Câmara relativamente à informação escrita que é obrigatório ele prestar à Assembleia Municipal. Confesso que eu achei com um tom muito menos colorido, muito menos forte do que era habitual. Há aqui alguma coisa, há uma diminuição de intensidade relativamente àquilo que é a prestação do Dr. António Costa nesta Assembleia. Houve, de facto, aqui uma diminuição. Eu espero que não seja qualquer problema de saúde ou outro qualquer, apenas que seja porque, de facto, agora os desafios que ele tem são muitos e tem que dividir a sua atenção por outras preocupações. Relativamente àquilo que ele aqui referiu, em relação à dívida, eu penso que ele deixou de considerar duas dívidas que ainda subsistem como no orçamento da Câmara, nas dívidas municipais, que é a Cimitejo e que é a Valor Sul, e que totalizam cerca de 30 milhões. Porque o senhor se de facto vêm aqui à Assembleia duas propostas para acordo, mas ainda não foram aprovadas. E eu penso que será, de alguma forma, algum desrespeito pela Assembleia estar a considerar a galinha ainda antes dela pôr o ovo. Portanto, eu acho que não foi muito delicado. E quando, de facto, o Sr. Presidente tinha dado uma prova, há uma semana, uma prova de respeito, de consideração, de admiração até pela Assembleia Municipal, quando se referiu, quando foi o problema do Benfica. O Sr. Presidente não quis assumir, nem o Executivo, assumir qualquer responsabilidade e deu à Assembleia Municipal essa capacidade de assumir essa responsabilidade. Aliás, e falo de tal maneira que publica em todos os jornais o anúncio de página inteira, demonstrando que, de facto, a Assembleia Municipal é que manda nesta cidade. É contrário àquilo que antes teve a referir. Como é contrário àquilo que aqui antes foi referido, vem vindo a ser referido em relação às dezenas ou centenas de moções e recomendações a que a Câmara deita para o caixote de lixo. Como é contrário ao desrespeito pela Assembleia relativamente à AML, aos estatutos da AML, que foram aprovados sem o consentimento, sem a aprovação desta Assembleia. E agora é curioso. Ouvi dizer hoje, veio nos jornais, na comunicação social, que tinham sido despedidos ou o Presidente ou a Administração da EML. Eu gostava que o Sr. Presidente aqui justificasse quais são as razões que o levaram ao despedimento, ou ao pedido de exoneração, ou ao pedido de exoneração do senhor Administrador, ou do Sr. Presidente, ou da Administração. Era bom que nós percebêssemos isso, porque isto de facto era conveniente que nós soubéssemos o que é que se passou, porque já há muito que nós, PSD, temos vindo a dizer que esta administração da EML há muito que devia ter saído. No mandato anterior propus ao Sr. Vereador Nunes da Silva que de facto fizesse isso pelo desrespeito permanente que a administração da EML tinha em relação ao responsável da Câmara pela sua gestão. Penso que isso tem verificado o mesmo em relação ao atual responsável. Pois é bom que explique o que é que se passou e porque é que, de facto, a administração da EML, que merecia todo o aval, toda a admiração, toda a aprovação do Executivo, agora, pelos vistos, deixou de merecer. Era bom que isto fosse esclarecido. Em relação também à questão que foi aqui referida da EPUL, eu penso que é um bocado precipitado falar sobre aquilo que é o custo da EPUL em relação ao município, porque a EPUL tem ativos e tem passivos. Ora, tendo ativos e passivos, quando vier o relatório, sim senhora, estamos em condições de saber quais são os ativos, quais são os passivos e, portanto, saber qual é aquilo a que a Câmara terá que suportar em caso de dívidas que esta empresa tenha. Outro assunto que foi aqui referido com grande satisfação, que nós, aliás, nos associamos, é a transferência dos contentores de Alcântara para o Barreiro. Santa Apolónia para o Barreiro. Também, e de Alcântara não é, olha, é pena que de Alcântara é que fazia jeito. De Alcântara é que fazia jeito. Olha, é pena, porque de Alcântara é que fazia jeito.
E eu recordo-me do entusiasmo com que o Sr. Presidente e o Sr. Vereador Manuel Salgado defendiam os contentores de Alcântara. Defendiam e continuam a defender os contentores em Alcântara. De facto, é uma paisagem urbana lindíssima, como aliás afirmava o Vereador Manuel Salgado. É belo ver aqueles contentores espalhados junto ao rio, a fazerem uma barreira visual em relação ao Tejo. Isto várias vezes foi dito. Mas está bem, se é só é pena não ser em Alcântara. Em relação ao turismo, o Sr. Presidente congratulou-se com o aumento das receitas turísticas e da procura turística da cidade de Lisboa. É uma procura turística consentânea com aquilo que tem sido, de alguma forma, a procura turística a nível nacional. E o turismo vive, de facto, de circunstâncias que, neste momento, são amplamente favoráveis à procura turística de Portugal. Não só porque Portugal tem potencialidades fantásticas em relação à oferta turística, em relação aos vários produtos que pode oferecer em termos internacionais, como também, infelizmente, a política mundial e a instabilidade em alguns anteriores centros de procura turística, nomeadamente do Norte da África, provoca que haja algum desvio para Lisboa e para Portugal. Lisboa, de facto, tem condições extraordinárias para a procura turística, tem aumentado exponencialmente as unidades hoteleiras e o número de camas em Lisboa, mas esta galinha de ovos de ouro não pode ser posta em causa. E aquilo aqui que se vem a referir, que se vem falando há muito sobre as taxas turísticas, de alguma forma não é um incentivo à procura turística, antes será um desincentivo. Nomeadamente porque, para além da burocracia que poderá vir a criar, é de facto um custo. E um custo que pode não ter um valor significativo em termos de valor, mas tem seguramente um valor psicológico naqueles que procuram a cidade de Lisboa. Temos que pagar uma taxa. É €1, é o que for. Mas, portanto, essa situação tem que ser também considerada, porque isso não é valorizar o produto, isso é diminuir o produto. Depois, em relação a estas taxas, há que referir o problema das taxas. O Sr. Vice-Presidente várias vezes tem vindo a afirmar que Lisboa doou aos seus habitantes, aos seus cidadãos, doou verbas importantes que foram a devolução do IRS e o valor do IMI ser o mais baixo da escala. Tudo isso foi feito num acordo há 4 anos, em 2012, atendendo àquilo que foi a receita extraordinária que o município recebeu. Foi feito, foi combinado, foi referido que nos 4 anos seguintes iria acontecer. Portanto, não houve nenhuma melhoria relativamente a 2013, não houve nenhuma melhoria relativamente a 2014. Mas o que há, de facto, é um agravamento brutal dos impostos e dos encargos das famílias, com o aumento das taxas de saneamento, das taxas de resíduos sólidos e da taxa de proteção civil. Essas relevam, em muitas situações, ao aumento de custo de 150%, como aliás foi referido num artigo publicado no jornal Expresso. Portanto, quando se diz que houve uma devolução, isto é como tudo. Nós sabíamos que naquela altura as famílias ainda não tinham considerado, ainda não tinham verificado aquilo que iria acontecer. Agora, com as primeiras faturas da água, começam a verificar o que é que vai penalizar sobre os seus custos normais. A mentira tem perna curta e depressa se descobre. E o que aconteceu foi isso, a mentira de que, de facto, havia um benefício para a população de Lisboa e para as famílias, de facto, rapidamente se provou com a recessão das primeiras faturas da água. Portanto, são estas as situações, Sr. Presidente, que achamos que não valorizam muito a atuação da Câmara Municipal de Lisboa nestes últimos 3 meses. No PAOD tive a oportunidade de louvar aquilo que foi a atuação da Câmara relativamente à piscina dos Olivais. É um fator que eu considero positivo e agradável, mas muitos dos outros que aqui foram referidos e muito da história não o é. Por isso, desejamos as melhoras ao Sr. Presidente, desejamos mais combatividade enquanto Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, para de facto nós podemos revê-lo outra vez com esse entusiasmo que já aqui verificámos nos últimos anos. Muito obrigado.